10h01. Bom dia, este é o Morning Show desta terça-feira, 11 de julho de 2017. Eu sou o Vitor La Regina e vou ficar com vocês só mais essa semana. O Edgar, a Paulinha, a Ellen e o Vini estão curtindo as merecidas férias. E ao meu lado, Carol Ercolim. Fala, Carol. Bom dia a todos. Master Tonholi. Bom dia, coleguinhas. Bom dia, pessoal. Nós seguimos juntos até às 11h30 da manhã desta terça-feira. E agora, alguns destaques do Morning. Jovem Pan Morning Show. Ele disse sim. O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer, deputado Sérgio Sveiter, recomenda o prosseguimento do processo. A discussão e votação na CCJ devem ser retomadas apenas amanhã, mas os bastidores indicam que a situação do presidente está cada vez mais delicada. Tucanos sendo tucanos. Após mais de 4 horas de reunião, a cúpula do PSDB não decide se continua ou não no governo Temer. Ficaram em cima do muro e o posicionamento sobre a denúncia contra Temer será tomado pelos próprios deputados. Caiu na net, hein? Procurou a polícia depois. O ator José Loreto registrou boletim de ocorrência após o vazamento de vídeo íntimo. O assunto dominou as redes sociais nos últimos dias e a gente comenta tudo daqui a pouco. Jovem Pan Morning Show. Morning Show desta terça-feira, trazendo vários assuntos e com o Reginaldo Lopes aqui na mesa com um fone dourado. Parece aqueles fones de jogador de futebol chegando no estádio, sabe? Saindo do ônibus, assim, ouvindo o pagode. Tá nesse estilo, legal, nesse tá legal. estilo. Ô, Carol, e a nossa hashtag desta terça, qual que é, Carol? Bom, você já deu a deixa aí no comecinho, na apresentação dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos pegar aí uma toada que vem sendo levada pelos tucanos, o PSDB, que já ameaçou decidir várias vezes aí nas últimas semanas se apoia ou se desembarca do governo de Michel Temer. Então, já que a gente vai prestar essa homenagem hoje, que era um dia que a gente possivelmente ia estar falando se de fato o PSDB ia ficar ou ia sair, a nossa hashtag de hoje então é Em Cima do Muro. E aí a gente convoca vocês para elencarem aí situações em que vocês tiveram que tomar alguma decisão. Ou pelo menos sugere que alguma decisão pode ser tomada, por exemplo, no âmbito do futebol. Ou não tomar. Ou não tomar. Melhor ficar ali, né? Na política, no amor, na vida financeira. Augusto, você já ficou muito em cima do muro? Não sou de ficar, não. Não é de cima. É de colocar Pessoa decidida, a opinião né? decidida. Mas, por exemplo, tem gente já colocando aqui que assinar o financiamento da casa própria foi uma decisão para te sair de cima do muro, porque é uma decisão difícil, que você tem que pagar 30 anos, 35 anos uma prestação e a decisão é um pouco mais difícil. E quando, Carol, por exemplo, dois grandes amigos seus estão brigando? Estão brigados. E eles usam você pra tomar partido um de lado. Você é o peso da questão ali. Concilia. Ali você tem que conciliar. Ali você tem que ficar em cima do muro. Mas conciliar é uma forma de agir, né? Você não Verdade, pode ficar verdade. neutro. Você vai e age. Bom, é isso aí. Né? Participe do Twitter, hashtag Em Cima do Muro, para acompanhar o Morning desta terça-feira. Também pelo nosso WhatsApp. O Tonholi ficou já em cima do muro. Tonholi. Não, eu acho, Augusto, se eu gostasse de ficar em cima do muro, eu teria virado advogado, porque essas defesas que a gente tem visto por aí de todos os lados é impressionante. Lembro como, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que ficou do Lula, né? Ficou em cima do muro o tempo todo. E quando saiu de cima do muro foi para defender uma das empreiteiras, a Camargo Corrêa. Então eu invejo advogado. Eles é a categoria que mais sabe ficar em cima do muro. E tem além antigamente, né, Augusto, no jornalismo se falava mentir, hoje se fala fake news, né? Corrupção, crime é mal feito. E ficar em cima do muro ganhou uma nova plumagem hoje, que é ter resiliência.
Bom, para você que tem resiliência, então, acompanha a nossa hashtag Em Cima do Muro desta terça, também pelo WhatsApp 931171009. Mande a sua mensagem de áudio ou vídeo aqui para o Morning. E curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Fala. Só falar uma que já saiu aqui. Quando há uma discussão entre minha esposa e minha mãe, impossível se posicionar. E aí eles colocaram o gif do John Travolta, sabe? No filme lá que ele coloca o perdidão, assim. A situação é complicada. Então, mas é o que o Augusto falou, é conciliar, não é ficar em cima do muro. Exatamente. Bom, como não podia ser diferente, vamos direto a Brasília para começar o Morning desta terça-feira, conversando com o repórter José Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia. Pois é, muito bom dia. Eu também não sou muralista, não, viu? Muralista, você sabe que em Brasília já existe até o termo. É verdade, né? Você conhece muito muralista, né, Zé? Muralista aqui é o que não falta. Dizem aqui que numa reunião aí dos indecisos, eles têm uma bancada aqui, aí veio o garçom, né? Aqui sempre tem garçom para tudo, e perguntou se eu quero café com açúcar ou adoçante. Aí ele olhou com aquela cara de espanto, mas tem que resolver agora, né? Agora, o Miro Teixeira tem uma frase ótima. Ele diz: eu não consigo ficar em cima do muro, eu me desequilibro. Essa é a ideia. Mas olha, o governo não está em cima do muro, não. Está agindo e de um lado só. O deputado Beto Mansura, que está fazendo a contabilidade, e colocou todos os deputados no pendrive. E ele mostra o pendrive como se fosse um grande tesouro. Ali estão as histórias de todos os 513 deputados. Histórias boas, histórias nem tão boas assim, mas todas estão lá. Olha, Vitor, eles estão dividindo os deputados aqui em cores. O amarelo é esse que não está nem lá nem cá, não está nem contra o Temer e nem defendendo absolutamente o presidente Michel Temer. Na Comissão de Constituição e Justiça, houve 9 trocas e o governo conseguiu a maioria. Lá é um ambiente controlado, os partidos podem trocar os integrantes da comissão. Isso não é normal. A Comissão de Constituição e Justiça ela é reservada aos grandes nomes do partido, juristas, são parlamentares com muitos mandatos, né? Mas nesta pulverização houve uma confusão e o governo perdeu a mão ali da Comissão de Constituição e Justiça. Depois de muito bate-boca, o governo conseguiu a maioria na comissão, agora é o plenário. Mas muita gente aqui diz que há dificuldades. Olha, não é fácil conseguir ali 342 votos para abrir o processo contra o presidente, mas a situação dele está piorando dia a dia. A CCJ não é o plenário, mas a CCJ pode mostrar, dar um indicativo como é que ficará o plenário, né? Tonholi. Zé Maria, queria te perguntar tecnicamente o seguinte. Nós tivemos 6 partidos na Comissão de Constituição e Justiça, substituindo 9 deputados. Quem bateu o recorde foi o PR, substituiu 5. 4. Como é que tecnicamente, como se substitui, para o ouvinte saber como é que é feito isso à luz do regimento? À luz do regimento, basta um requerimento, um comunicado do líder do partido, que é o que fala pelo partido na Câmara dos Deputados, na burocracia, e dizendo: estamos substituindo o deputado tal pelo deputado tal. Nos bastidores, coincidência ou não, o líder, o deputado José Rocha, me disse que não tinha participado de nenhuma negociação porque estava no interior da Bahia, em Samavi, Santa Maria da Vitória. Na verdade, quem negociou foi o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, o homem da manda no PR. Ou seja, mandar viajar é uma forma de deixar o cara em cima do muro. Mas o Valdemar não estava em cima do muro. Ele foi se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio, né? E aí o PR tomou essa decisão. O líder me disse que consultou os integrantes da CCJ antes e tal, e que eles falaram que iam votar contra e por isso foram substituídos. Quer dizer, é uma posição nova na política em que o partido domina de tal forma o deputado que o faz de um fantoche. Ele não tem direito à opinião, né? Isso pode se virar contra ele depois, quando for a plenário, né? Porque essas pessoas estão bravas, né? Esses deputados mostraram enfim, estarem muito zangados, para falar outra coisa com o governo. O Major Olímpio ontem deu show lá, gritando. Bandidos! Você vê os personagens em cena,
e fica constatado que acabaram os cardeais do Congresso, que era a elite que negociava nessas horas complicadas. Aí você tinha, digamos, em 61, na renúncia do Jânio, você tinha negociando assim, gente como Tancredo Neves, presidente do Senado era o Auro de Moura Andrade, o Ulisses era ele, se já estava em cena, era um principiante, acho, né, Tonholi? Sim. Nem sei. E você tinha, então, Afonso Arinos, aquela turma que era o líder da oposição na morte de Getúlio. Os cardeais se juntavam e encontravam soluções criativas. A instituição do parlamentarismo, a adoção do parlamentarismo em 61 foi uma maneira de evitar a guerra civil, né? Eles conseguiam. Quando é que esses cardeais foram embora do Congresso? Aí que tá. Eu há pouco tempo escrevi sobre um livro do Oswaldo Aranha, que é um livro ótimo. É a fotobiografia dele, com 600 fotos, 80% das quais inéditas. Tá? Então você vai vendo aquela turma. Saiu na Veja da semana passada, né, Augusto? Eu li. Que chegou, é a geração mais brilhante que o Brasil já teve. E, curiosamente, sobre essa, o Oswaldo Aranha era o número 2 dessa geração, porque um era o Getúlio. E ele é que fez essa frase em 1933, o Brasil é um deserto de homens e de ideias. Imagina se ele vivesse hoje. Ele só conviveu com craques. Aí, você, em 64, com o golpe militar, você começou a fechar as usinas de líderes políticos, que são os DCEs, eram os centros acadêmicos. Não se fez política durante 20 anos, não surgiram. Então, a última geração que tinha cardeais foi formada pelos veteranos de 64, porque eram... Fernando Henrique, quando era presidente, ministro do governo Itamar, falou: eu tenho saudade do Congresso, do Senado, porque eu conversava com o Darcy Ribeiro, com o Afonso Arinos, com o Roberto Campos, todos pré-golpe. Já tinham brilho político na época do golpe. Depois dessa geração, é que você começou a ter o abastardamento mesmo do Congresso, porque embora ele só tenha o primeiro presidente que saiu do baixo clero, que sempre foi majoritário, mas não dava palpite. Atendia ao que decidia a elite e decidia bem. Foi o Severino Cavalcante, primeiro. Agora, o Rodrigo Maia é já um cara eleito pelo baixo clero. Ele é baixo clero. Eduardo Cunha. Você vê quem é? Eduardo Cunha também é outro baixo clero. Agora, veja quem manda por lá. Estamos vendo aí, foi o Valdemar da Costa Neto, ainda em liberdade. Esse cara é um prontuário ambulante. Pode prender. Você vai chega lá, você tá preso. Ele vai bonitinho pra cadeia, ele não tem do que reclamar. Tá aí se reunindo com o presidente. Quer dizer, é o Marcola, o Fernando Henrique se chamasse o Marcola para saber o que Augusto, tem essa oposição. Você acha que um cara que era do baixo clero, depois do Severino Cavalcante veio o Eduardo Cunha. E agora o fato Rodrigo dele distribuir grana à torta e à direita, como fez o Eduardo Cunha, talvez o torne, nos tempos atuais, um cara do alto clero, porque ele tem bala? Ele é o do baixo clero, só que ele é bispo, né? Ali do baixo clero, porque ele com dinheiro consegue os votos que antes você conseguia pela persuasão, pelo prestígio político. Um sujeito que era eleito com dificuldades em São Paulo, porque o PSD era um partido fraco aqui, era o Auro de Moura Andrade, que era presidente do Senado em 61 e era em 64. Agora, quando você ouve o Auro falar, não tem um erro de português, o raciocínio é claro, é lógico. Agora, há quanto tempo a gente não vê um bom orador, Tonholi? Há séculos. No Congresso, o único sujeito que fala português, usando frases do começo, meio e fim, aliás, ele está fora já do Congresso, é o Roberto Jefferson. Eu estive reparando, Augusto. O único que eu ouço falar. São todos barrigudinhos e tanto comer letra S. É isso aí. É isso aí. Não tem nenhum cara que saiba falar. Você no Senado, nego falando com erro de português e tal. Antes disso acabava... no filtro do Congresso, por quê? Porque a palavra elite, que significa o melhor de uma sociedade, o que há de melhor numa sociedade ou grupo social, passou a ser uma palavra maldita. Nós somos da elite jornalística, eu me orgulho disso.
Agora, não pode falar, não sou da elite, eu sou povo. Aí vem essa gente. Aí. Mas pensando no ano que vem, 2018, Lula, você tem... Depois de um sociólogo brilhante, Lula, Dilma, Temer, Rodrigo Maia, sabe Deus o que pode vir. Mas 2018 tem esse sentido de renovação, tem essa vontade, essa ânsia por renovação. O povo tem aprendido, né? Mas que serão apareça alguém. Provavelmente principiantes. Ô Zé, fala aí da sua percepção. Olha só, isso aí que o Augusto está falando é uma percepção normal aqui dos jornalistas que fazem a crônica política. Eu conversava com o Carlos Chagas, Augusto, e ele me dizia que há muito tempo atrás ele ali, um jovem repórter, ao lado do Flama, o velho Flama, o Lustosa da Costa e tantos outros antigos, reclamando, esse Congresso está péssimo. E veja bem, naquele momento que eles reclamavam e lembravam do Bilac Pinto e de outros, estavam lá Mário Covas, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, e aí eles chegaram à conclusão de que no futuro nós estaremos aqui reclamando, esse Congresso está péssimo. Mas sabe o que Bom, é, mesmo Trindade? era aquele tempo do Gedel e tal. Não, mas só para complementar, você tocou num ponto muito importante, eu tenho uma tese, porque a gente discute isso com os deputados, inclusive, é de que as lideranças na política foram substituídas por quem tem dinheiro, por quem financia. Perfeito. Foi assim que apareceram esses novos líderes, Valdemar Costa Neto, Eduardo Cunha, que financiou o PMDB todo e formou deputados e chegou à presidência da Câmara, e tantos outros. Quer dizer, para onde vai o capital, para onde vai o financiamento? É aí que está o grande líder da política mas sabe atual. que observação também deve ser feita, Trindade? Como dizia Ulisses, né? Vocês estão descontentes com essa legislatura, vocês vão ver a próxima. Né? Foi piorando. Esse pessoal a que eu me refiro, eles sabiam escrever, é o mínimo que você exige de um presidente da Câmara ou de um presidente do Senado. Eu não estou me referindo a todos os deputados, não. Você pega esse livro do Oswaldo Aranha, por exemplo, tem a transcrição de uma carta dele, datilografada por ele próprio, enviada ao Flores da Cunha, não tem um erro de português, porque o cara tinha uma formação muito boa. Agora, você tem, como naquele episódio famoso ali, batucando no celular, um líder do PT, que era o Cândido Vacareza, hoje está fora, dizendo o quê para o Sérgio Cabral, que é esse bandido que está preso no Rio atualmente? Você é teu e nós... Não, você é nosso e nós somos teu. Aí não dá. Aí chegamos ao fundo do poço, porque esse cara não ele é um médico, né, Augusto? Ele é um médico. Barrigudinho, Vacareza, tanto como a letra S. Tem Fala, duas... Trindade. O médico, hein? O médico. Carol tem outro destaque de Brasília, Carol. Tem duas matérias interessantes hoje na Folha. Uma delas diz que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem feito reuniões secretas e vem tratando como irreversível a queda de Temer. E a segunda, a coluna da Mônica Bergamo, que revelou que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava na casa de Maia no momento em que o relatório contra Temer era lido na CCJ. A versão original, oficial, é que ele conversava sobre a crise no Rio, sabe? Estado do deputado, enfim. Acho que ninguém muito caiu nessa história. Agora, saber se realmente esses encontros aí... É o Gilmar com o Temer, é a Meirelles com o Maia, e as justificativas são completamente... Vamos lembrar do Rodrigo Maia, né? Vamos lembrar que ele está por 2 vezes na Lava Jato. Numa acusação do Léo Pinheiro da OAS, ele é acusado de ter recebido 1 milhão para fazer lobby de negócio de aeroporto e empresa de aviação. Na outra acusação já é uma denúncia recente, oferecida no dia 15 de março pelo Janot, em que ele é acusado de ter recebido 600 mil por fora da Odebrecht. Portanto, no mesmo passo, nós estamos a horas de o Lula ser condenado, no mesmo passo que vem condenação do Lula, delação do Palocci, delação do Cunha. O Cunha acho que sabe escrever pelo menos delação, né, Augusto? Sabe. A mão. Dá para entender. Dá para entender. Dá para entender perfeitamente. Não precisa de tecla SAP para traduzir. O Rodrigo Maia é a prorrogação da crise. É isso que ele é. É um bom sinal esse ele estar reunido com o Meirelles, porque a equipe econômica será mantida. Sim, é isso aí, se fosse o presidente, se trocasse a equipe econômica, não duraria um dia. Agora, eles também fazem reuniões secretas divulgadas, né? É secreto, mas você sabe.
quem foi lá, quem conversou e tal. Essa é a boa notícia. Não mexe na equipe econômica. Agora, o Rodrigo Maia é uma manchete adiada, é o que disse o Tonelli. Já ele aparece lá. E como está o Rodrigo Maia em Brasília, Zé? Pois é, olha, eu disse aqui que o Rodrigo Maia tem cara de presidente, cheiro de presidente e não quebra as tiras. Mas olha, ele está sendo sim preparado para isso, já tem apoio de vários partidos, inclusive o muralista PSDB, mas não admite publicamente. E essa ideia de manter a equipe econômica e boa parte aqui da esplanada o ajuda muito, e também a base governista no Congresso Nacional. É isso aí, manter a crise é o que a maioria quer aqui. Eu tenho medo de cumprir a profecia do Nelson Rodrigues. Os medíocres vencerão, até porque eles são a maioria. Né? Só mais um assunto, Zé. E a reforma trabalhista? Hoje é o dia decisivo, né? Há um apoio à reforma trabalhista que vai além do governo, está muito acima do presidente Michel Temer, deve ser aprovada hoje e quebra um tabu, porque antes ninguém mudava uma vírgula na legislação trabalhista e agora se muda aí um pedaço bom que define que o acordo coletivo não é o acordo de empregado e patrão, né? Vale mais do que a lei. Deve ser aprovada hoje essa reforma trabalhista, mas um grupo grande de deputados aqui acha que ela está tímida demais e teria que ser muito maior, viu, Vitor? Valeu, Zé, muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Só mais uma coisa, essa questão da reforma trabalhista, você acha que passa, Tonholi? Eu torço que passe algo que eu quero deixar muito claro a preocupação com isso aí. Foi na época do Getúlio, em 43, que você criou o imposto sindical compulsório. Então, todo mês de março, a campanha do didatismo no Rádio Brasileiro, todo mês de março você recolhe um dia de trabalho do trabalhador e isso vai para um fundo. E de bom tamanho, né? Em 2008, o Lula autorizou que esse dinheiro representa algo como 3,2 bilhões. Em 2008, o Lula autorizou que esse dinheiro fosse passado. Nós temos 1.515 centrais sindicais no Brasil. O Lula autorizou que desses 3,2 bilhões, 500 milhões fossem para centrais sindicais, sem acompanhamento, Augusto, do fisco. Nada. Então, nessa ordem, quem mais recebe dinheiro é CUT e Força Sindical, respectivamente 48 e 45 milhões. Onde vai parar esse dinheiro? Vai parar nessas passeatas que, por exemplo, acontecem na Paulista, a clássica passeata em que você dá suquita, mortadela... Eu acho que suquita já até saiu de circulação. Eu sou... Tubaína. Tubaína. Como diria o Machado de Assis, eu sou um senhor de 30 anos de idade. Você é o próprio tiozinho da suquita. É o que diz vive repetindo o Modesto Carvalhosa. O melhor negócio do mundo, a frase não é dele, mas ele tem repetido. O melhor negócio do mundo é você fundar no Brasil um partido, uma igreja ou um sindicato. Não tem nada melhor. Uma escola de samba também, não? Escola de samba agora tá dando um pouco menos. Menos de prejuízo. Agora, o Michel Temer sinalizou que ele ia cortar esse imposto compulsório sobre um dia de trabalho. Mas depois voltou atrás. Só que aí... Repondo, depois ficou tudo igual. Eles vão aprovar hoje a continuação da legislação trabalhista com pouquíssimo. Para manter o seu apoio no Congresso. Claro. Bom, nós já voltamos para falar do PSDB, para falar da nossa hashtag também em cima do muro. 10 horas e 24 minutos. Estamos de volta com o Morning Show desta terça-feira, hoje com a hashtag em cima do muro. Carol, eu vi no Twitter agora há pouco, alguém colocou assim, eu fico em cima do muro quando eu preciso escolher alguma coisa pra assistir no Netflix. Você geralmente fica 2h30 ali passando assim, documentários, dramas, séries televisivas, séries brasileiras, desenhos animados. Você fica em cima do muro ali eternamente, umas 2 horas. Como é que tá a nossa hash? Tá indo bem, assim, tem bastante gente colocando, por exemplo, a Luciana diz em cima do muro, mais do que PSDB é impossível. A hash é boa, mas a indecisão do partido é péssima.
Ainda tem, por exemplo, o Rafael, que diz que o Rodrigo Maia é aquele gordinho que levava tapa sem parar na escola e agora está se vingando de tudo e de todos em larga escala. E tem também gente colocando aqui a hashtag como é mais difícil, eu fico em cima do muro quando estou na segunda-feira em casa e preciso decidir de manhã se eu saio ou não saio da cama. Sai da cama, rapaz, sai da cama. Vai trabalhar. Carol, então vamos falar então da reunião que aconteceu ontem aqui em São Paulo, Carol, do PSDB. Pois é, ontem foi essa reunião à noite, realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Os principais líderes da legenda não chegaram à conclusão sobre o governo Temer, mas não sabem, na verdade, se devem continuar ou desembarcar de vez. Então, não decidiram nada, como a gente já falou aqui no começo. Decidiram se vão fazer outra reunião, pelo menos? Ou também isso? Tá marcada pelo menos a próxima reunião. Foi um fato escolhendo agora, estou em dúvida quanto à casa, ao local, ao horário. Exato, aí vai ficar outras coisas. Aliás, sabe qual foi? Comida que será servida, né? Segundo o... Quem que eles chamam? Segundo o Serra, né, que participou dessa reunião, sabe qual foi o cardápio servido lá? Pizza. Você acredita num negócio desse? Mas é que era o dia da pizza ontem, o dia da pizza, foi uma homenagem, possivelmente foi isso, mas enfim. Bom, o presidente interino do partido, senador Tasso Gereissati, explicou que os tucanos tomarão uma decisão após o debate da sua bancada na Câmara. Somente depois disso, o PSDB decidirá se deixa os cargos no governo e se desembarca de vez. Mas ele também disse, por exemplo, que também não controla a decisão dos parlamentares, né, que o partido está desembarcando, que os deputados podem votar com a sua consciência, enfim. Além dele, participaram do encontro 16 lideranças da legenda, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o prefeito João Dória, os senadores Aécio Neves e José Serra e 5 governadores da sigla. Eles ponderam, portanto, que essa reunião foi feita, na verdade, para discutir parlamentarismo, para discutir reforma eleitoral, para discutir outras coisas, que não era exatamente para tirar uma conclusão, tirar uma decisão dali, dando aquela arredondada para falar com os jornalistas. Mas não sei se alguém aqui ficou surpreso com essa decisão dos tucanos de só discutir isso em agosto. Olha, tem uma filosofia mineira que acho que é a que preside a cabeça do Aécio Neves e se lastreia pro resto do partido, que ela se pergunta assim: Dom Covim, Oncotô, Poncovô. De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? Eu acho que isso norteia essa postura tucana, mas eu não acho que nenhuma novidade, né, Augusto? Não. A já vista que os caras são punhos de cambraia tradicionais. Por isso que eu acho que para se preservar política e eleitoralmente, eu se fosse o João Dória, se fosse ele, não participaria dessas reuniões, não. Não participaria, porque ele tem posições muito mais afirmativas. Ele está sendo chamado para essas conversas por um partido que tentou impedir que ele fosse candidato, que não teve atuação decisiva nenhuma na vitória dele. E agora chama o João Dória para conversar com a bancada dos deputados, para resolver problemas que ele não criou. Esse sim pode ficar afastado e governando São Paulo. Uma boa, porque é a melhor campanha presidencial ou para o governo estadual que ele pode fazer é governar São Paulo prefeitar, com competência. Né? Como ele disse. Agora, eles não discutiram reforma política, parlamentarismo no meio de uma crise como essa. Eles só não discutiram, eles só decidiram o cardápio. Só. Mas E o tipo da pizza? Eu acho que eles ficaram numa discussão, o tipo da pizza, o sabor da pizza. Olha, era interessante a gente saber o sabor da pizza, né? Porque deve ter sido uma discussão daquelas, né? Não gosto de português, não gosto de aliche. Mas, Augusto, por exemplo, você acha que o Alckmin sai enfraquecido disso? Porque foi ele meio que capitaneou essa reunião, disse em entrevistas que sinalizava que ia sair. Não, porque a atuação dele, claro, todos os que não tinha outro caminho no começo. Apoiar a posse do Temer era você apoiar o cumprimento de uma disposição constitucional. Assume o vice. O que eles tinham que deixar claro desde o começo, que eu vivo repetindo, porque o PT espertamente finge que faz oposição a quem sempre foi aliado, é que o Temer foi eleito por, como diz o Lula, eles elegeram o Temer. Ele foi vice 2 vezes por escolha do Lula e a Dilma gostou.
Então, é uma continuação. A quadrilha que saqueou a Petrobras foi formada, o esquema do Petrolão, foi montado pelo PT em cumplicidade com o PMDB e o PP. Era isso que o PSDB devia ter claro sempre, dizer isso, para falar, bom, estão aparecendo coisas intoleráveis, revelações intoleráveis, e estamos fora desse governo e apoiamos a política econômica. Porque se você quiser apoiar o que o governo faz de bom, o que acontece de bom na política econômica, basta você determinar a bancada que aprove. Ponto final. O resto é conversa fiada para ter cargo, por incapacidade decisória, eles não têm nenhuma, pela divisão dos partidos. Agora, não podemos esquecer que quem comandou a adesão do PSDB ao governo Temer foi o presidente do partido, Aécio Neves. Foi ele. Essa também vai para conta dele. Muito bem, nós já voltamos com o Morning Show, 10 horas e 35 minutos. Jovem Pan Morning Show. Morning Show desta terça-feira, dia 11 de julho. Nós vamos agora para Londres, onde está o nosso Ulisses Neto, para falar de um assunto que vai gerar bastante discussão. Nos últimos dias, o mundo vem acompanhando o caso do menino inglês Charlie Gard, que tem uma doença genética intratável e incurável. Esse menino tem 11 meses de vida e o hospital que ele está internado solicitou, com aprovação de instâncias judiciais inglesas, para desligar os aparelhos médicos que mantêm Charlie vivo. Só que seus pais não concordaram e geraram aí uma grande discussão no Reino Unido, estão buscando levar o menino para outro hospital. O Ulisses vai contar um pouco mais dessa história. Fala, Ulisses, bom dia. Oi, Vitor, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o programa. Aqui em Londres já tarde, né? 2h39 da tarde. Aliás, uma terça-feira bem chuvosa e feia por aqui. Um verão britânico pegando fogo, né? Esse daí não tem jeito, viu? Passa alguns dias com sol, mas é tudo que acontece há alguns poucos dias. Mas enfim, Vitor, como você disse, é uma polêmica muito grande aqui no Reino Unido, envolvendo esse bebê, o Charlie Gard. E a discussão é sobre o quanto o Estado pode intervir nas vidas das pessoas. Aqui na Europa, principalmente em países como a França, o Reino Unido, até a Alemanha, o Estado ele tem uma presença muito forte na vida dos cidadãos, né? Diferente de outros países como os Estados Unidos e até mesmo no Brasil, que quando o Estado aparece é para atrapalhar, né? Mas aqui na Europa existem muitas regras que o Estado tem que definir o que vai acontecer com a pessoa, com o cidadão, o jeito que ela tem que tratar os filhos, como ela vai levar a vida dela. E nesse caso específico, a polêmica é porque o bebê, o Charlie Gard, ele tem uma doença raríssima, né, que só existem outros 19 casos confirmados cientificamente no mundo. Se chama síndrome de deplação mitocondrial. E por causa desse problema, ele já perdeu quase todas as suas funções cognitivas, ele já não consegue mais respirar sem ajuda de aparelhos, também não consegue enxergar, não consegue ouvir. Está numa situação que, segundo os médicos desse hospital em Londres, o Great Ormond Street, é irreversível. Não tem mais nenhum tratamento para ajudar esse bebê de apenas 11 meses. Ele nasceu saudável, aparentemente saudável, e poucas semanas depois os médicos descobriram esse problema muito sério. Quando ele já tinha apenas 2 meses de idade, o problema foi descoberto, e desde então a família dele vem sofrendo com esse problema, tendo que acompanhar o desempenho, né, o desenvolvimento da doença dele no hospital. Chegou em um momento, então, como eu disse, que o hospital decidiu que era a hora de desligar os aparelhos e deixar o bebê Charlie Gard morrer, porque infelizmente ele está sofrendo, de acordo com os médicos, e não há mais nada que possa ser feito. Acontece que os pais desse bebê identificaram uma possibilidade de tratamento alternativo lá nos Estados Unidos, e médicos da Itália também disseram que existe um tratamento alternativo para tentar reverter o quadro. E aí, os pais queriam tirar o bebê do hospital e levá-lo para os Estados Unidos. Fizeram uma campanha enorme por aqui, conseguiram arrecadar mais de 1,5 milhão de libras, o que dá quase 5 milhões de reais, para poder custear esse tratamento sem a ajuda do Estado. Eles não precisam da ajuda do governo, não precisam de nada, só querem a autorização para tirar o bebê do hospital e levá-lo para os Estados Unidos. Só que a legislação britânica diz o seguinte: essa é uma decisão que os pais não podem tomar sozinhos, que os médicos precisam dar autorização para isso acontecer. E os médicos deste hospital dizem que tentar um tratamento alternativo agora só vai prolongar o sofrimento do bebê, que não existe nenhuma comprovação científica de que ele vai ter
alguma melhora fazendo esse tratamento lá nos Estados Unidos e por isso eles não vão autorizar. O hospital entrou com uma ação na justiça, conseguiu autorização de todas as instâncias na justiça britânica para desligar os aparelhos, também venceu uma ação na Corte Europeia dos Direitos Humanos, mas ainda assim o hospital ainda não desligou os aparelhos para dar mais tempo para os pais do bebê. E essa ação agora vai ter uma conclusão na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o juiz ele deu um ultimato para os pais do bebê, disse que esse caso não pode continuar assim e que se eles não apresentarem evidências novas, evidências científicas de que esse tratamento alternativo pode, de fato, ajudar o Charlie Gard, os equipamentos vão ser desligados. Então é uma polêmica muito grande aqui na Europa, porque todo mundo entende o fato dos pais quererem fazer o possível para salvar o bebê, mas por um outro lado tem a classe médica britânica, esse hospital, inclusive, o Great Ormond Street, é considerado uma das grandes referências nesse tipo de problema, né, de doenças mitocondriais, e esses especialistas dizem, não tem mais o que fazer, esse tratamento alternativo não vai dar nenhum resultado e nós estamos apenas pensando no bem-estar da criança e por isso é melhor desligar os aparelhos agora. É uma escolha muito difícil de ser feita, que a justiça diz que não vai se abalar por pressões externas, pressões da sociedade, porque existem mobilizações na porta do tribunal aqui na Inglaterra. O presidente americano Donald Trump disse que espera que o país dele possa ajudar a criança. O Papa também tuitou sobre este caso, mas a justiça disse que só vai tomar uma decisão baseada na ciência e, nesse momento, a ciência não deve reverter a decisão que já foi tomada, viu, Vitor? Fala, Tonholi. Tem uma discussão, né, Ulisses, muito grande na questão da bioética, que se pergunta se com esse menino você vai adotar a ortotanásia ou a eutanásia, né? Eutanásia, em grego é bom, thanatos morte, a boa morte, e ortotanásia, a morte correta. Só que isso é aplicado para pacientes que já têm consciência de decisão. Exatamente. Eu particularmente acompanhei de perto 2 casos de ortotanásia, de perto mesmo. Um foi do Timothy Leary, para quem o Lennon compôs Come Together, que foi meu orientador de mestrado. Ele estava com 3 cânceres inoperáveis na próstata, resolveu morrer em casa, tomando balões de óxido nitroso, que é o gás hilariante para tirar dor. E outro é um cara que o Augusto Nunes também admira muito, que é o Paulo Patarra, que foi diretor da revista Realidade, e que optou, Ulisses, por ter um tratamento aqui no hospital do Servidor Público do Estado, na seção de cuidados paliativos. Paliativo vem de pallium, que é a túnica que, segundo a Bíblia, cobriu o corpo de Jesus. Mas aí nós tínhamos, né, Ulisses, casos de 2 adultos que podiam ter decisão. E acho que a grande questão aí, como é que você vai tirar a vida de um impúbere, criança, inconsciente? Né? Infans, né, se fala. Infans é aquele que não fala ainda. Tem... Pode falar, Ulisses, desculpa. Não, cara, eu só ia acrescentar que, de fato, é isso que o Tonholi apontou, porque a discussão está sendo feita aqui, que como o bebê não tem essa vontade própria, não tem como, né, exprimir a vontade dele nesse caso, a lógica seria que os pais, né, são os responsáveis por ele e que eles tivessem esse poder de decisão, mas a mão do Estado está dizendo que não é bem assim, é uma decisão que os pais não vão tomar sozinhos, porque a classe médica tem uma opinião diferente e que, por isso, a opinião dos médicos também tem que se levar em conta. Então, esse é um dilema moral bem grande, né, que existe aqui na Inglaterra, porque por mais que ninguém desconfie de que os médicos estejam querendo o pior para a criança, não existe dinheiro envolvido, não existe nenhum interesse a não ser o bem-estar do bebê, né? Então, se os médicos daqui estão afirmando que, de fato, não há o que ser feito, é muito difícil contrariar essa opinião. Mas, ao mesmo tempo, os pais, enquanto eles até usaram uma frase que é bastante forte, né? Enquanto a vida é esperança, então dá para entender os 2 lados dessa discussão, né? E como você disse, são 19 casos documentados até hoje. Ou seja, é uma doença que não deve ter muito estudo, muitas conclusões, porque são fatos em que a criança morre muito rápido, né? As pessoas... a gente tem visto aqui, essa criança podia ter morrido já nas primeiras horas ou nos primeiros meses, e esses casos também ficam difíceis de fazer um estudo aprofundado, até pelo número pequeno, e nem sempre a indústria financia tratamentos ou estudos para doenças que não são muito predominantes. E, outro lado, tem a agonia desses pais, né? Eles têm 2 deadlines na cabeça.
o deadline da justiça, que é quinta-feira e vai se prorrogando um dia depois do outro, e o deadline da própria vida da criança, que pode morrer antes disso, né? E eles estão se preocupando com essas duas coisas, tendo que orquestrar, talvez, essa arrecadação de recursos, deixando tudo propiciado para se essa transferência, de fato, ocorrer, para essa outra batalha que eles vão colocar, mas é um sofrimento absurdo para os pais. Eu queria saber do Ulisses se já a justiça há precedentes, se a justiça inglesa já tomou alguma decisão semelhante a essa. Sim, Augusto, já foi discutido isso, sim, que... Não, já houve, assim, a determinação da justiça, sim, que tem que morrer. Já foi, os dois aspectos dessa tua pergunta. Primeiro que sim, já foi decidido, a justiça já decidiu que os equipamentos poderiam ser desligados e que o hospital tem autorização para desligar. Outros casos, em casos anteriores já houve precedentes. E também já existe decisão em outros, porque aqui não, como aqui não existem códigos, né? O processo aqui ele é baseado em decisões anteriores. E aqui a determinação é essa, de que em casos semelhantes, quando não há um acordo entre os pais e os médicos, o caso precisa ser levado para a justiça, e a justiça tem a decisão a decisão final cabe a um juiz. Ulisses, obrigado pela sua participação, uma boa tarde aí, um bom verão britânico para você. Obrigado, Vitor, um abraço, bom dia a todo mundo. Um abraço. Agora 10h48, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O nosso entrevistado. Este é o Morning Show desta terça-feira. Carolina Colinho, o que você e a sua família fariam com R$1 milhão? Você tem alguma ideia? R$1 milhão, é bastante zeros, assim, né? Muitos zeros, muitos zeros. Não faço ideia. Pois é, então, olha, é bom já começar a fazer planos. Com a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família, você pode concorrer a R$10 mil todo domingo e R$1 milhão no final da promoção. É muito simples, basta comprar um dos produtos participantes, cadastrar o código no site da promoção e pronto, você já estará concorrendo. Participe, entre no site para mais informações, anota aí o site domingoemfamilia.jnjbrasil.com.br domingoemfamilia.jnjbrasil.com.br. Retomando o noticiário internacional do Morning Show desta terça-feira, Bruno, vamos rodar um vídeo aí? Vamos rodar uma música aqui nesse programa de hoje do Morning Show. Essa é aquela versão do K-pop, só que da Coreia do Norte, né? A K-pop da Coreia do Sul. Bem glamourosa, inclusive. Pois é, a Coreia do Norte também é pop. Kim Jong-un também é pop. O líder da Coreia do Norte compareceu nesta segunda-feira a um show de música pop para comemorar o lançamento bem-sucedido do primeiro míssil balístico intercontinental do seu país. E esse conjunto feminino que nós estamos assistindo o vídeo, a gente pode ver até as imagens de novo, Moranbong Band, foi escolhido a dedo pelo ditador para, segundo a agência de notícias do país, mostrar a face suave de seu regime. Acho que o ditador não tem a face suave, acho que eles pensaram isso. Bom, no repertório do show foram tocadas músicas com nomes que fazem menção a temas militares, inclusive sobre o míssil intercontinental. Tem uma música que se chama Canção do Míssil Hwasong. Romântica música. Também tem outra música, Fazer os Outros Nos Invejarem, que é basicamente aquela da Valesca Popozuda, beijinho no ombro, é a mesma coisa. É só que a versão norte-coreana. Agora eu queria mostrar uma outra apresentação dessa banda, que a música se chama He's Our Comrade Kim Jong-un. Ele é o nosso camarada Kim Jong-un. Solta o vídeo. Pelo que eu sei um pouco de coreano, elas estão cantando... Tá cantando Nossa Alegria, Nossa Glória, o camarada Kim Jong-un. As pessoas vão viver sob o seu carinho. Eu sei muito bem coreano, né? Se não fosse a legenda em inglês ali... Manja muito. Pra elogiar. Exatamente. Olha, é um show pop que deveria ser retransmitido no mundo inteiro, né, Augusto? Gostou da banda? Eu tô impressionado, tô com vontade de ir pra Coreia. Só pra assistir, né? Só pra ver.
Só pra ver, são 7 mulheres junto, assim. Evidentemente, pelo instinto de sobrevivência, né? Canto junto. Viva o homem. Você tem na história da música pop algumas canções feitas em homenagem fálica aos mísseis. Uma banda dos anos 90 chamada Sig Sig Sputnik tinha uma música chamada O Míssil do Amor, Love Missile. E essa banda que tocou pouco antes do intervalo aqui, o R.E.M., tocou Losing My Religion. Sim. Eles têm uma música dedicada ao míssil americano Sidewinder dos anos 80. Então, existe esse apelo fálico para os mísseis eretos intercontinentais e que já invadiu a música pop há muito tempo. Mas o homem é pop mesmo? Eu não sei se teve esse apelo fálico no míssil do Kim Jong-un agora. Eu acho que... Bom, acho que não. Mas todos os analistas, Augusto, quando assistem a comemorações na Coreia do Norte e Pyongyang, ficam um pouco preocupados. Até porque parece que quando eles comemoram, eles estão preparando alguma coisa, estão comemorando algo que pode ter sido muito sério. Pior. O que você acha, Augusto? Olha, esse cara não é normal, evidentemente, né? Porque ele vive num país de fantasia. Agora, é impressionante a impossibilidade de transmissão de notícias para esse pessoal, para que eles descubram como é que é no resto do mundo. Eles não sabem. Eles não sabem. Em Cuba, que você, de muito tempo para cá, você vê a televisão, você capta a televisão de Miami, mostrando como é que são os países ali democráticos. Então, quando você vai para... Eu fui uma vez para Havana e os caras me pediam o quê? Para comprar nas tendas diplomáticas, como se chama lá, comprar jeans. Naquela época era aquele fone de ouvido que estava começando, para você ouvir a música e tal. Era isso que eles pediam, porque viam. Os coreanos não. Eles não imaginam, tanto que eles podem vender a ideia de que são os coreanos do Sul que querem fugir para a Coreia do Norte. E o povo acredita. Eles e aquela não história têm contato com o resto do mundo. Quando eles vão para a Olimpíada, a segurança Sim. é maior que a delegação de atletas. Aquela história do Adeus Lenin que você falou no Morning Show da semana É passada. aquilo, é a realidade pelo avesso, né? E essas moças agora, será que elas querem fugir, sair de lá? Será que elas têm medo? Não sei, honestamente. O que você acha, Tayali? Sabe o que está acontecendo? Não? É o esquema que o Talibã faz com os jovens. Que primeiro não pode ver televisão, não pode acessar mídia, né? E é um sistema de autorreferência. E é aquela história. Não tem parâmetro. Não que os olhos não veem, o coração não sente. É isso aí. Não é? É isso aí. Exatamente. Coreia do Norte, agora nós vamos mudar um pouco de assunto para falar, Tonholi, e você estava bastante ansioso por essa nota, sobre o movimento chamado #342, formado por vários artistas, e esse movimento lançou ontem um site com a intenção de voto de cada deputado a respeito da denúncia contra o presidente Michel Temer. Com o objetivo de pressionar a votação, o site indica os contatos de cada parlamentar com e-mail, telefone do gabinete, dados públicos no site da Câmara, e na última semana artistas pesados, né, se manifestaram aí em favor deste movimento. Pode falar aqui Caetano Veloso, a atriz Aline Moraes, Letícia Sabatella, Fernanda Lima, que inclusive publicou um vídeo também, Valesca Popozuda do Beijinho no Ombro Brasileiro, né, tem o da Coreia do Norte também, Renata Sorra e Marcelo Serrado. Eles se reuniram na casa da produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano. Claro. Só nós não fomos a uma reunião na casa essa casa aí reúne grande parte, né, da esquerda cultural brasileira. Eles decidiram iniciar o movimento pelo afastamento de Temer. Isso aconteceu também no impeachment de Dilma, formar uma plataforma digital com os contatos. Mas não tinha artistas, isso que eu ia falar. Artistas. Os artistas brasileiros, os chamados artistas e intelectuais brasileiros, são o que há de mais pusilânime no Brasil. Eles não se manifestaram uma única vez a favor da Lava Jato. Eles jamais pronunciaram a palavra corrupção. Eles sempre votaram, ficaram em silêncio ficaram louvando o Lula
Eles acham que o Lula é muito inteligente, portanto não precisa aprender a falar. Eles acham que a Dilma também era um colosso e por isso não precisa falar coisas inteligíveis, etc, etc. Esses caras, eles estão agora querendo a queda do homem que eles elegeram 2 vezes vice-presidente e que cometeu crimes. Crime é crime, eu não fico dizendo, não, roubou 1 milhão, roubar 2 bilhões é mais grave. Agora, a sordidez que eles deixaram de contestar os desautoriza, né, para falar qualquer coisa desse governo agora. O que eles querem? Fora Temer? Então, por que votaram? Por que não protestaram contra o Temer quando o Temer era o articulador político da Dilma? Porque eles não lembram que todos esses crimes que aparecem aqui foram praticados no governo, foram cometidos nos governos Lula e Dilma. A roubalheira foi neste momento. Agora, descobriram agora o Temer e descobriram a corrupção. Quer dizer, o desemprego também é obra do Temer, tudo. Como falam, né? A Glaze Hoffmann culpou ontem o Temer pelo desemprego. Não há limites para o cinismo. No aumento da fome, né? E não há limites para o cinismo no PT. Também não há limites para o cinismo entre os artistas e intelectuais que não escrevem coisa nenhuma nem leem. Olha, Tonhari. Eu não vou falar mal da Fernanda Lima. A única que eu não vou falar mal. E abrir essa exceção também. Porque foi minha aluna, minha orientanda. O ano passado, ela passou por cima da assessoria da Globo e veio aqui no Morning Show dar uma exclusiva pra nós. Eu a considero a política. Eu acho que ela entrou de gaiata. Agora, é óbvio, vamos fuzilar no melhor sentido do termo essa máfia do Dendê, que, como diria o Paulo Francis, é composta pelos baianos que gostam de cantar na televisão, né? Em homenagem a Sem Lenço, Sem Documento ali do Caetano Veloso, né? Cantar na televisão. O que há por trás disso? Vamos usar o nome de uma operação, aquela operação que foi feita contra o Sérgio Cabral pela Polícia Federal, chamada cui bono, que em latim quer dizer quem lucra com isso. Então eu olho para esses caras do Movimento 342 e pergunto, cui bono, quem lucra com isso? Então vamos explicar. Primeiro, o Wagner Moura, que era antigamente o Capitão Nascimento e degenerou inclusive na vida pessoal pro seu último papel, que é o de Pablo Escobar, né? Vocês vão ver que ele pediu pro Rui Costa, o governador da Bahia, 10 milhões de uma autarquia chamada Bahia Gás para fazer o seu filme do Marighella. Os demais são os caras que se servam da chamada Lei Rouanet ou Lei Roubanet, trocando em miúdos. O governo autoriza que certas empresas descontem do imposto de renda o que eles vão colaborar para o artista. O detalhe é, você pegar um artista da periferia hoje, não importa o partido, para fazer um show ele precisa deixar 50 mil de calção. O que é calção? É uma segurança, caso não venda ingresso, está coberto. O artista novo, que não tem dinheiro para calção, depende da Lei Rouanet para pagar calção. E quem são os ungidos pela Lei Rouanet? Todos esses que estão citados, que são do Movimento 342, haja vista que o Caetano Veloso, aliás, a grande indagação do pai dele e da Bethânia é uma indagação de gênero que sempre foi Caetana ou Betânio? O Caetano Veloso, ele sabe que a irmã conseguiu 2 milhões da Lei Roubanet para fazer um site, depois tiveram que desistir, à luz do clamor público. Sobre o Fábio Assunção, que assina também, acho até bonitinho, o cara vai ganhar o Nobel de Química pro Brasil logo mais. Agora, tudo é por dinheiro, Cui bono, quem lucra com isso? Eles estão em campanha para indicar o próximo ministro da Cultura. É isso aí. 11h05, horário de Brasília.
Bom, vamos falar de um outro assunto aqui no Morning desta terça. O José Loreto caiu na net. O ator José Loreto. Um assunto que está dominando as redes sociais no começo dessa semana foi o vazamento do vídeo íntimo do ator. Ele se manifestou em seu Instagram dizendo que a gravação é antiga e que a divulgação desse tipo de conteúdo sem o consentimento do dono é crime. Loreto explicou que o registro foi feito há 10 anos sem a sua permissão. Ele afirmou ainda que a partir de agora deixará o assunto com seus advogados. Ontem ele prestou queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio. O ator registrou ocorrência pelos crimes de injúria e difamação e traz à tona casos que aconteceram, principalmente que foi o caso da Carolina Dickmann, que virou depois lei, a Lei Carolina Dickmann, nesses casos, Tonhali. Olha, a questão é a seguinte. Você pensou bastante, você já fez um vídeo desse? Eu tava em cima do muro aqui pra responder. Você não vai descrever o vídeo, não? Não. É, exatamente, Vitor. Eu não assisti o vídeo. Carol. O vídeo. Opa. Editado, eu só vi a versão editada. Preparados para ouvir. Não, eu só vi a versão editada. Não vi a versão na íntegra, tem mais de 50 minutos e também, acho que nem tá disponível. 50 minutos? Tem 52 minutos. Que isso? Mas o cara bateu algum recorde. Que ele bateu alguma coisa... Não, o vídeo assim mostra ele segurando aparentemente um laptop na mão, na altura da barriga. É aquela pouca luz, né? Luz indireta, ele sem camisa, olhando pro computador, às vezes olhando para baixo do computador. Enfim, numa situação que denota, ou pelo menos a gente imagina ou deduz que ele estava ali. Tava lançando um míssil, né, Tonhali? Obrigada. Carol, a Obrigada, pergunta do Silvio Santos. Depois de ver o vídeo do Loreto, você acha que ela é casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Acho que é um cara que tava se divertindo ali, virtualmente falando. Mas entra nessa questão, essa polêmica, né? Os vazamentos são graves, né? De que ele faz 5 anos, né? 10 anos que ele 10 anos. foi. Ele estava em outro momento da carreira, talvez não tinha tantas preocupações. E agora, quando isso estoura no momento que ele está muito mais conhecido, isso gira muito mais e, como a gente viu aqui, estoura nas redes sociais, os comentários, né? Você ia fazer um comentário, Tonhali. Eu quero sair de cima do muro aqui, né? Resgatando aquilo que eu falei para a doutora Paula Napolitano. Alguns vídeos olhando para a mão direita e falando, às vezes eu acho que eu te amo, às vezes eu acho que é só sexo. Não entendi. É o máximo. Às vezes é só para aparecer no vídeo. Mas né? vamos falar sério agora. A questão é a seguinte: o pessoal troca de celular com tamanha frequência que é quase inevitável que isso vaze. Quando o cara não é famoso, ele até deixa que o corpinho dele pertença aos outros. Quando ele fica famoso, ele quer reassumir a posse do corpo e a primeira coisa que ele faz é ir na delegacia. Claro que ele está no direito dele. Agora, você não quer deixar a coisa vazar, não faz upload de coisa para o computador, porque todo mundo já passou por uma situação em que você trocou de computador e, de repente, tudo que você tinha no interior apareceu numa nuvem. Aliás, quando você assina alguns serviços de e-mail por aí, vocês já viram a letra do contrato? É letra de bula de remédio. É isso aqui, é teste de oftalmologia. Você só consegue cegar o I agree, eu concordo. É só isso que você enxerga. E a gente sempre concorda, né? Então por comodidade. Tá certíssimo isso aí. O que eu acho é que tem que haver uma lei não específica para isso aí. A regulamentação da internet é muito fraca, é muito ruim. E você não pode decidir por analogia. Você não pode invocar, por exemplo, o Código Penal para punir alguém. Exemplo. Uma vez, quando eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul, chegou um cara lá, que era do sindicato, estava querendo encontrar conversas comprometedoras e ele violou a correspondência, meu e-mail. O cara entrou, aquilo vazou, até saiu uma conversa que era complicada com o Peninha. Mas, por sorte, aquele dia eu estava com pressa, então não podia me deter naquele negócio, mas ele estava bravo, querendo aumento, dizendo que era melhor que fulano, melhor que esse, melhor que aquele, foi um negócio... Ficou famoso aquilo, saiu até na mídia, né, impressa. Sim, aí eu saí bem, mas eu podia, se eu tivesse tempo para fazer humor, fazer uma bobagem. Aí eu descobri que
que você não pode invocar a legislação que trata de violação de correspondência de uma carta, que é igual, e aplicar a internet. Naquela época ainda não podia, não sei se pode hoje. Essa regulamentação é essencial. Esse negócio dos caras que falam que a internet precisa de liberdade total, não. Ninguém pode ter liberdade total. Quando saiu aquela palavra de ordem dos franceses, é proibido proibir, o Milor escreveu um negócio mais ou menos assim, sim, mas tem que apertar a descarga do banheiro. Sabe? Não pode proibir que se faça isso também. Então, tudo é relativo nesse negócio. É preciso regulamentar a internet. Agora, esse tipo de frescura que se referiu o Tonharo, eu também acho, é verdade. Pois é. Essa é a polêmica que tem circulado nessa semana aqui no Brasil. Ninguém fica em cima do muro. Ninguém aqui fica em cima do muro, pode deixar. Mas participe da nossa hashtag Em Cima do Muro. Também mande mensagem no 93117-1009. Nós já voltamos. Jovem Pan Morning Show. Quinta-feira, dia 11 de julho, e agora nós vamos mostrar imagens da lua de mel do craque do Barcelona, Lionel Messi. Atenção que as imagens podem ser fortes, Bruno, pode colocar. Olha aí. Pra quem tá vendo o vídeo, a transmissão da Jovem Pan, é o Messi na piscina com o companheiro de clube Luis Soares. Que isso, rapaz? E eles estão... Durante a lua de mel, eles estão jogando bola de uma cabeça pro outro, fazendo... Sem errar, né? Lógico, né? Acho que eles ficam 40 minutos assim. Messi e Antonella Roccuzzo passaram os últimos dias agora de férias e lua de mel num luxuoso resort em Antigua e Barbuda, no Caribe. Acontece que Luis Soares, companheiro dele de ataque no Barcelona, atacante uruguaio, também foi com a esposa Sofia Balbi para o mesmo lugar, e a gente explica. As famílias são muito próximas, um é argentino, outro é uruguaio, eles dividem ali o mateiro, né, a erva mate, assim como a dupla do Barcelona. Antonella e Sofia também são muito amigas e se tornaram recentemente sócias de uma loja de calçados na Catalunha. O Soares não morde o Messi. Né? Eu acho que esse é a maior prova de amizade do Soares ali. Exatamente. Agora, lua de mel, o que você acha, Carol? Vou perguntar pra você, Carol. Pode levar amigos? Casal de amigos na lua de mel, funciona isso aí? Então, eu não sei. Acho que a constância de viagens deles é muito maior do que a nossa van rotina, né? Então talvez eles viajem tanto que a lua de mel ou não faz tanta diferença. Não sei se eles classificam... O Ronaldo Fenômeno dizia que dormiu muito mais com o Roberto Carlos do que com a esposa. Não, eu não levaria, não. Pediu o quarto na seleção. Né? E Messi e Soares vão passar o resto do ano juntos, agora que eles foram representados no Barcelona. Não existe uma saudade pra justificar. Claro, são amigos, mas não levaria, não. E aí, Tonharo? Eu conheço aí Antigua e Barbuda, é um lugar sujeito a alterações selvagens, o tempo muda. De uma hora para outra. Alguma coisa, o que você tá falando? O lugar onde eles estão passando as férias aí, Antigua e Barbuda, é um lugar terrível. Muda o tempo de meia em meia hora. É sujeito a alterações selvagens. Agora, esse lugar aí, Antigua e Barbuda, é muito famoso porque o Eric Clapton, o guitarrista inglês, tem um centro de recuperação de alcoólatras aí em Antigua e Barbuda, e toda vez que ele faz um show de blues, todo o dinheiro é revertido para esse lugar onde eles estão tirando férias aí. Bom, já estão mamando um ali no abacaxi. Tá vendo? Estamos Quem tá assistindo é o drink que eles estão bebendo na foto. Entendi. Na foto parece que eles estão tomando um drink ali dentro de uma casca de abacaxi. Bom, boas férias aí, a dupla de ataque do Barcelona. Merece. Vamos terminar o Morning Show de hoje com música. Quem já ouviu um pouco de Muse? Vamos ouvir um pouco, ó. A música dessa banda britânica as músicas são um pouco excêntricas, sobretudo por causa do vocalista Matt Bellamy, que nós estamos vendo a foto dele aí, e essa loucura tem explicação, foi dada pelo próprio Bellamy recentemente. Em entrevista à Radio X, o músico recordou um suposto caso vivenciado por ele aos 16 ou 17 anos. Na ocasião, Bellamy estava dirigindo de volta para casa ao lado da namorada quando passou no meio de uma floresta. De repente, um brilho forte apareceu sobre ele e ele só se lembra de ter acordado em casa depois disso. O que a gente entendeu? O que dá para entender? Ele parece que ele deu a entender que ele foi abduzido por aliens. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né, Tonharo?
Olha, eu vou lembrar de uma reportagem. Eu não sei por que eu chamei você, mas... Nos anos 90, pro finado Notícias Populares, Augusto, era entrevista com um ufólogo brasileiro chamado Claudeir Covo, que já morreu. A manchete foi assim, exclusivo: 344 brasileiros já foram abduzidos por usurpadores. A manchete do Tonholi. Eu acho que as boas drogas estão aí, de graça. O cara deve ter viajado na maionese, tripiou na maionese. Tripiou na maionese com 16 anos ali. Entrevistei uma vez o Jânio. Tomamos um porre no Guarujá e eu fiquei bêbado mesmo. E ele continuou resistindo ali. Então, durante a bebedeira, foi uma capa da Veja. Ainda bem que tinha um repórter abstêmio que anotava o que ele dizia. Mas eu falei, a certa altura eu tive uma ideia. Falei, vou tirar esse cara do eixo dele aí pra falar outras coisas, né? Não vou falar de política. Falei, é verdade que o senhor acredita em discos voadores? Falei, acredita? Eu vi. Aliás, Eloá viu semana passada em Cubatão. Aí acabou. Nossa, de brincadeira. Ele não só acredita, ele vê a mulher dele, tá, então, o Jânio. Então, o Bellamy precisa tomar cuidado. Aí nós voltamos ao assunto de pessoas que podem ser presidentes do Brasil, né? Ele não me contou se antes de ser presidente ele já via. Ou se começou a ver depois de ser presidente. Esse Jânio Quadros, presidente da República. A dúvida que sempre me assalta, dizer, o cara que vai pra Lua, foi pra Lua porque é louco ou ele voltou louco da Lua? Porque não tem nenhum astronauta normal. Pois é. Bom, nesse assunto acho que eu ficaria um pouco em cima do muro, eu não sei te dizer muito bem, não. Já foi abduzido? Não, nunca fui. Tonholi também não? Tonholi não foi? Você já foi abduzido? Só na manchete. Ele é um dos 340. Sim. Já foi abduzido? Na manchete. Na manchete que ele escreveu, ele é um dos 340. Ah, você é um dos 344. Perfeito. Fantástico. É a nossa hashtag em cima do muro de hoje, Carol. Hashtag que tá colocando, por exemplo, a Karina dizendo que você está se divertindo muito com as histórias do Tonholi, viu, Vitor? É uma constatação aqui da Karina pelo Twitter. Na verdade, todos nós, né, acabamos nos divertindo das viagens. Essa história do Jânio também é sensacional. Sensacional. Hipocrisia total, esses caras devem estar indo às festas dignas de Baco, diz a Gi Pio sobre ainda a lua de mel ali do Messi. Enfim, tem muita gente colocando aqui, aliás, tem no chat colocaram aqui uma frase que eu até vou colocar para os nossos Tonholi e Augusto Nunes comentarem, dizer que alguns autores atribuem a Dante Alighieri a seguinte frase: os lugares mais sombrios do inferno são destinados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Isso é o Tonholi que sabe se existe ou não. E aí eles falam, enfim, ele fala que isso tá entre as discussões nos últimos anos aqui no Brasil. É boa. A neutralidade, ela é conhecida como um dos pecados menores na Bíblia. É chamado assídia. Assídia com C. Assídia é um pecadilho menor na Bíblia que é o morno. É o morno, aquele que está em cima do muro. Tanto que tem uma frase no livro do Apocalipse, olha, eu não sou crente, mas eu gosto de ler a Bíblia, e que fala assim, sede frio ou quente, porque se morno fordes, vomitar-te-ei de minha boca. Isso está no livro do Apocalipse, de João de Patmos. O que é isso? Ficar em cima do muro. Vomitar-te-ei. Essa o Temer não conseguiu. Vomitar-te-ei. Vomitar-te-ei. Olha, até mais, o Morning Show tá chegando ao fim. Você fica com a programação da Jovem Pan. Até amanhã, gente. E um bom Brasil a todos. É isso aí. Até amanhã. Tchau. Morning Show.